Eu sou o Daniel Braga e esse é o canal Sorvoletra. Muito bem, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo de estreia aqui do canal. Só para contextualizar um pouquinho, a ideia aqui é falar sobre literatura, sobre filosofia, enfim, sobre impressões, né, dos livros que passam pela minha mão e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe aquela coisa de você ler algo que você acha muito legal e ficar assim, gente, não tem com quem conversar a esse respeito? Então aqui é o lugar. Podem também fazer comentários aqui embaixo, por favor, façam. E para dar a largada, gente, o que eu resolvi trazer logo de início é nada mais nada menos do que um livro incrível chamado Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, meu conterrâneo gaúcho também. Por que o Morangos Mofados? Sabe aquela pergunta que às vezes fazem assim: que livro você levaria se você fosse para uma ilha deserta? Só pode escolher um. Qual foi o livro mais legal que você já leu? Enfim, coisas do tipo. Morangos Mofados. Sem pensar muito, né? Morangos Mofados, melhor livro que eu já li na vida, e não foram poucos. Sou exagerado, né? Mas é verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Esse livro, assim, já vou então começar propriamente a falar dele. A primeira edição do Morangos Mofados foi publicado em 1982 pela editora Brasiliense, numa coleçãozinha chamada Cantadas Literárias. Essa coleção, só para vocês terem uma ideia da importância dela, ela revelou muitos autores nacionais iniciantes naquela época e também trouxe para o Brasil muitos autores ligados ao movimento beat, à contracultura, e acabou difundindo um pouco desses autores aqui dentro do nosso país também. Dos autores nacionais que publicaram nessa coleção da Brasiliense e que foram revelados através dessa coleção, só para pontuar alguns, porque foram vários, tá? Além do Caio, Ana Cristina César, Chacal, Raduan Assar, Leminski, Marcelo Rubens Paiva também, aquele livro Feliz Ano Velho, primeira edição dele também foi pela Cantadas Literárias. A Brasiliense teve tradição assim no mercado editorial brasileiro, foi muito importante porque além dessa coleção das cantadas literárias, eles também fizeram aquela coleçãozinha que até hoje a gente usa muito, que é Primeiros Passos, né? Que tem vários conceitos ali, o que é direito, o que é filosofia, o que é rock, o que é não sei o que, tem uma infinidade de conceitos que a gente consegue captar assim a definição através de um livrinho pequenininho que é, digamos assim, bibliografia de muitos cursos de graduação aí o pessoal como é que eu vou utilizar tal conceito, vai lá e lê isso. Mas enfim, vamos voltar ao Moranguinhos. Uh, o mote, o assunto principal dessa obra, digamos que ele fala de sonhos, ele fala de uma busca pela liberdade, ele fala de utopia. Para contextualizar, digamos que na modernidade se concebeu uma ideia em oposição à idade medieval, que tudo era Deus, as coisas eram regidas pela religião, digamos assim, pela teocracia. A gente passou a dar uma ideia de teocracia para uma ideia de racionalismo no período moderno. Então a razão, o método científico, a ciência acabou regendo muita coisa, não só a questão científica em si, como também esses pressupostos da ciência acabaram respingando, acabaram influenciando também um pouco das pessoas se relacionarem. Digamos que na questão ética, na questão moral, existia uma ideia de um progresso como evolução linear. Se acreditava, a grosso modo, de que era possível ir aperfeiçoando os conceitos, digamos assim, aperfeiçoando as ideias de maneira progressiva, até que
digamos assim, isso fosse evoluindo até chegar numa verdade absoluta, que seria possível progredir até encontrar uma verdade absoluta e que esse progresso seria um avanço sem recuo, de que seria uma construção de que o amanhã seria melhor do que hoje, o ano que vem seria melhor do que esse. Enfim, a teoria seguinte seria um aperfeiçoamento da teoria anterior. Os modos de vida, os modos de conduta, os códigos de conduta moral, eles seriam aperfeiçoados de maneira que eles iriam evoluindo, até chegar num patamar, digamos assim, meio platônico, de um ideal de modo de se viver, de se relacionar. Isso seria uma construção conjunta da sociedade como um todo. Porém, a gente vê que isso não foi bem assim, que fracassou essa ideia. Que o pós-modernismo, né, o período que até a gente vive atualmente, a gente vê que não existe uma verdade absoluta. Que isso era uma utopia. E que hoje a gente tem uma certa perspectiva de pluralidade, uma pluralidade de perspectivas, de ver que existem várias realidades, vários contextos, vários modos de vida, várias verdades que se interrelacionam em que coabitam no mesmo espaço, no mesmo tempo, e que essa verdade absoluta não existe uma verdade única que sirva para todo mundo. Não existe um modo de vida padronizado que sirva para todo mundo. Existe subjetividade, existe várias maneiras de viver, existe várias maneiras de existir, existe várias maneiras de se relacionar. Então, isso tem a ver com aquela frase do John Lennon, quando ele diz: o sonho acabou. E toda essa efervescência cultural, se a gente for aqui ver 1982, publicação do Morangos Mofados, se a gente for ver as 2 décadas anteriores à publicação desse livro, tinha todo esse ideal libertário de emancipação, toda uma efervescência cultural que se cristalizou em vários movimentos, só para citar alguns: o movimento hippie, o punk, a geração beat, os movimentos estudantis, Maio de 68, o existencialismo, o feminismo, alguns eventos como Woodstock, a questão da Primavera de Praga, a revolta de Stonewall, luta por revolução sexual, pelos direitos civis, questão étnica, racial, enfim, uma luta enorme por direitos e por uma revolução de comportamento que acarretem muitos dos direitos que hoje em dia nós temos, vieram dessa militância, dessa luta que existia nessa época. E o livro Morangos Mofados, ele fala disso. Ele fala de todo esse ideal que as pessoas buscavam e que, de certo modo, dava sentido para a vida dessas pessoas, de lutar por essa liberdade, de lutar por esses direitos. Isso dava sentido para elas. E essa utopia dessa busca por uma verdade, por um mundo melhor, isso movia elas. E quando chega a uma concepção pós-moderna de que esse ideal, de certa forma, faliu, de que o sonho acabou, como diz o John Lennon, traz um certo desgosto, uma desilusão, um sentimento de agora, aquilo tudo que eu me agarrei e que eu confiava e que dava sentido para a minha vida, o que eu faço agora? Eu vou preencher esse vazio existencial com o quê? Eu preciso preencher com algum sentido, alguma coisa que dê sentido. E chega a isso que a gente vive hoje, que é essa liquidez, como diz o Zygmunt Bauman, ou como o Thomas Kuhn lá como é que é o nome do livro mesmo? A Estrutura das Revoluções Científicas, que diz que não existe esse progresso linear, e sim quando um modo de vida, um modo de interpretar as coisas, ou então um código científico, uma metodologia, ela substitui outra, na verdade é uma troca de um paradigma para outro paradigma, seja ele científico, seja ele moral, e que não tem essa ideia de progresso. Isso é ilusão, isso é utopia. E os personagens do livro, digamos que
grande parte dos contos que estão aqui dentro, eles são ambientados em um contexto urbano, num período pós-ditadura, pós-moderno. Os personagens, como um todo, eles são marginalizados, eles se sentem à margem da sociedade, eles se sentem fora dos padrões e eles realmente, por terem experienciado tudo o que eles experienciaram nesse período de efervescência, nesse período de luta, nesse período de experimentação que ocorreu durante essas últimas décadas anteriores à publicação do livro, eles realmente eles transgrediram os valores que estavam vigentes na sociedade. E aí agora eles estão naquela coisa, o que eu faço com isso? Essas conquistas de direitos que nós alcançamos, ok, e agora eu já alcancei, vou lutar pelo quê? Não que tudo esteja perfeito, maravilhoso, ok, temos muito o que lutar ainda, tanto que hoje em dia a gente continua lutando para conseguir espaço os homossexuais, a questão do racismo, a gente vê toda hora na televisão questões de preconceito de todas as espécies, com etnias, com modos de expressão religiosa, N coisas que ainda tem uma busca de uma luta e de uma efetivação, digamos assim, identitária, ou seja lá o que for nesse sentido. Mas aqui a gente está falando de uma geração, a geração do desbunde, a geração que vem de um período assim que de uma experiência com drogas novas que davam uma nova percepção em relação aos sentidos, a viver o mundo de outra maneira, a poder expressar sua sexualidade de uma maneira mais tranquila, de transgredir os valores. A AIDS surgindo, que também já começa a criar novas problemáticas dentro das relações. Enfim, tem N coisas acontecendo e que chega a deixar a gente meio tonto. E o livro ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é o mofo. Nessa parte do mofo, aqui na epígrafe a gente já tem digamos, um norte do que ela sintetiza. Tem uma frase do Federico Garcia Lorca que diz assim: Dejadme neste campo chorando. Deixai-me neste campo chorando. Chorando, tristeza, choro, lágrima, sofrimento. E um outro trecho de um poema do Henrique do Vale que diz: O monstro de fumaça e fogo roubou minha roupa branca. O ar é sujo e o tempo é outro. Então dá uma ideia assim de algo sombrio, de algo que é sofrível, que é denso, e até a temática desses contos eles são contextualizados, por exemplo, na ditadura. Eles falam de uma liberdade cerceada, que chega a ser claustrofóbica, desumanização, eles são sombrios, eles têm um tom de crítica muito mais acentuado. Depois no outro bloco já fala dos morangos, né? Esse bloco ele tem como epígrafe uma frase do Fernando Pessoa que diz: Dá-me mais vinho, porque a vida é nada. E outro poema do Henrique do Vale, outro trecho de um poema dele que diz: Quem conhece Deus sente as coisas internas e é amigo dos morangos que nunca morrem. Então aqui já tem representando a questão do sonho, desse ideal libertário, ou digamos que aqui nesse bloco dos morangos as pessoas se agarravam a algumas coisas que elas tinham um pouco mais de sentido para ir buscar essa utopia. Dá-me mais vinho, né, Dionísio, a coisa do prazer, a coisa dionisíaca. Depois na parte do Henrique do Vale, quem conhece Deus, né? Você pode se agarrar em uma espiritualidade. O Caio também, na maior parte dos contos, ele joga elementos aqui dentro de uma enorme espiritualidade. Tanto a questão do candomblé, astrologia, tem até um conto que é Os Sobreviventes, que ele fala, né? Meio amargurado, claro. Ele diz: já tentei de tudo, macrobiótica, yoga, já fui num terreiro de candomblé, boate gay,
Já tem uma imagem no meu quarto de Buda, de Jesusinho, de não sei, ele cita várias coisas às quais as pessoas poderiam tentar se agarrar para tentar encontrar um sentido, ressignificar as experiências delas. E tem também um conto lindo, lindo. Enfim, todos são tem uma melancolia que dessa melancolia surge uma beleza. Mas aqui no índice, por exemplo, só para eu não misturar os blocos de texto, tá? No O Mofo, ainda falando dessa coisa mais sombria, tem também Os Sobreviventes, que é esse que eu mencionei agora. O Além do Ponto, gente, foi o primeiro conto do Caio que eu tive contato, né, digamos, na vida. Foi a porta de entrada para a obra do Caio, foi esse conto, Além do Ponto. E tanto que eu sei o início dele de cor, eu acho lindo. Ele diz assim: chovia, 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 e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Eu sem, aliás, ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia a todos pelos bares. Levava apenas uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito, mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros amassado no bolso. É lindo, lindo. Leiam esse conto, leiam o livro inteiro. Depois, lá então, no bloco dos morangos, tem ali os principais contos, os que eu acho mais interessantes, tá? Sargento Garcia, que fala de um menino que vai se alistar no quartel e acaba meio que saindo de lá, pegando uma carona do sargento que está fazendo o recrutamento. Eles vão parar num bordel de uma transexual, de uma travesti, enfim. E até esse personagem, que é a Isadora, que é a dona do bordel, é muito interessante porque o nome dela é Isadora porque ela tem uma afinidade muito grande, ela gosta muito da Isadora Duncan, que é aquela bailarina que, não sei se vocês sabem a história, a Isadora Duncan, ela morreu enforcada na Echarpe, gente, olha que chique, que lindo, que glamouroso, né? Ela estava andando num carro conversível e ela estava com uma Echarpe, aquela Echarpe esvoaçando assim, e a Echarpe engatou no pneu de trás do carro e enforcou ela. E, enfim, o texto do Caio tem várias dessas referências assim à cultura pop, digamos. Sabe na Wikipédia, aqueles hipertextos? Você está lendo um artigo da Wikipédia e tem vários conceitos que são linkados para você poder clicar e ir para outra página, né, com a definição daquele conceito. Isso seria um hipertexto. Digamos que os contos do Caio, eles têm muito disso, de fazer referências a atrizes, a músicas, a filmes, a N assuntos que acabam dando um pouco desse contexto histórico que a gente estava se referindo até um pouco atrás. Depois, o último bloco, que é o Morangos Mofados, ele é de um único conto, e é o que dá a liga a todo o livro, porque faz uma fusão do mofo com os morangos. Então o Caio fala de alguns morangos nascendo em um canteiro de cimento. E fica esse tom assim de esperança no ar, apesar de toda essa densidade, essa angústia causada pelo exercício de uma liberdade que é angustiante. Escolher causa angústia. Sartre dizia isso, que a questão da náusea, né? Então fica aquele tom de esperança, e a música que a gente iniciou o vídeo é a epígrafe desse último bloco, Strawberry Fields Forever, dos Beatles, que é uma música que também dá essa referência da frase do John Lennon, "O sonho acabou". Então tem muitos encaixes assim. Eu teria muito mais para falar desse livro, mas de repente até eu falo mais da obra do Caio em outros vídeos, porque aqui daqui a pouco a gente já vai chegar em 20 e poucos minutos de vídeo, é muito extenso, né? Tentei sintetizar o máximo possível. E o que eu tenho a dizer para vocês é: leiam, gente, leiam. Leiam, leiam. Não morram sem ler o Caio. Tem aquela coisa, 1001 livros para ler antes de morrer. Não precisa 1001.
Ó, se eu disser para você, você precisa ler um livro, é esse, leio. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de estreia aqui do canal. Curtam, compartilhem, existe um blog também, vou postar o link aqui embaixo. Enfim, até o próximo vídeo e beijo, obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.